Olá, meus queridos sobreviventes! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cibele Albuquerque e eu sugiro a você que se inscreva nesse canal maravilhoso que mistura True Crimes com maquiagem e no final dá tudo certo. Vem comigo! Hoje eu vou falar de um dos casos mais midiáticos que teve na história desse Brasil. Então, se você não conhece o caso, venha ficar horrorizado com a gente. E se você já conhece, vamos ver se tem alguma parte na história que você não sabia. Marcos Kitano Matsunaga. Ele era diretor e herdeiro do grupo alimentício Yoki. Marcos tinha 42 anos. E ele era, além de empresário, ele era colecionador de armas e vinhos. Ele era um excelente atirador e caçador esportivo, e ele também praticava artes marciais. Elise Araújo Kitano Matsunaga, ela era uma menina pobre de cidadezinha do interior, lá no Paraná. Ela era técnica em enfermagem, tinha uma certa experiência em centros cirúrgicos. E já em São Paulo, ela atuava como garota de programa para poder custear a faculdade de Direito dela. Marcos era casado com Cristina Carbonera Matsunaga, acho que é assim que fala o nome dela. E com a pesquisa e tal, eu vi que ele tinha assim já uma filha desse primeiro relacionamento. Segundo a própria Elise, Marcos entrou em contato com ela através de um site que ela tinha um perfil, que era o M-Class, que era um site especializado em acompanhantes, né? Então a Elise, ela tinha um perfil lá, e o nome dela era inclusive Kelly. Aí Marcos contratou os serviços da moça, de Elise. E eles se deram tão bem que o Marcos fez um acordo com ela. Ele tipo, olha, eu vou te pagar uma mesada, eu vou te pagar uma empregada, eu vou te dar um carro e vou te pagar um flat pra você ser exclusividade minha, pra você não fazer mais programa com ninguém. Aí ela falou, beleza. Então esse acordo durou cerca de 3 anos. E aí o Marcos, ele decide se separar de Cristina e assumir a Elise pra família. Aí quando foi em julho de 2009, eles se casam. Eles se casam numa cerimônia mega luxuosa e assim, com direito a tudo. Diz que foi um casamento de princesa. E aí nisso, eles estavam lá, felizes e contentes. Marcos começa a introduzir Elise ao mundo dele, né? Então, são viagens internacionais, né? Ela começa a ter uma vida muito farta, né? Então ela tinha viagens, ela tinha roupas, ela tinha empregadas, tudo à disposição dela. Então assim, a vida era bem confortável. Inclusive o Marcos, ele resolve comprar 2 duplex. É um quadriplex. Ele compra 2 duplex e aí ele faz lá uma reforma e junta tudo. Que você faz na ala leste, a ala oeste nem sonha. O apartamento era um big apartamento. Era monstruoso, né? Você juntar 2 duplex, irmã. E aí eles estavam tudo perfeito, vivendo... Opa! A gaveta. Eles estavam vivendo tudo bem, tudo na maior harmonia. Ela fazendo as atividades junto com eles, eram super parceiros e tal. Quando foi um belo dia, Elise olha o Skype de Marcos, que estava aberto. E ela vê uma conversa, pelo que eu entendi, uma conversa íntima, entre Marcos e uma das funcionárias da empresa Yoki. Aí ela fica logo revoltada e vai tirar satisfação com ele. Aí ele pede perdão, pede desculpa, fala que nunca mais vai acontecer e tal. E aí passou. Só que o casamento já não estava indo muito bem. Depois de 2 anos, eles estavam brigando muito, né? Tinham várias discussões. Isso, as próprias pessoas que conviviam mais próximo, assim, do casal, comentavam, né?
que eles brigavam muito, nananã. Então, assim, o casamento já tava ficando desgastado. Parece até que Elise, ela já tinha procurado advogado, né, pra saber do divórcio, tipo assim, o que ia levar, né, como é que ia mudar a vida dela, se ela se separasse e tal. Então, a coisa não tava boa. Só que aí, irmã, é que veio o B.O. Quando ela estava já cogitando a tal da separação, Elise engravida. Ô, Jesus. E aí, o que acontece? Ela decide não separar mais. E aí, eles ficam lá, vivendo e tal. E, aparentemente, as coisas estavam dando uma melhoradinha, sabe? Então, assim, eles curtiram a gravidez, tiveram a filhinha Helena. Só que, assim, a vinda da filha não foi suficiente para eles superarem todos os desentendimentos que eles já vinham tendo. E aí, a bagaceira continuou. Elise continua desconfiando que o marido tá traindo ela. Mesmo depois de tudo, de toda a conversa, mesmo depois da filha, né, ter nascido e tal. E aí ela contrata um detetive. Aí nessa, a Elise vai viajar para a cidade natal dela, lá em Chopinzinho, no Paraná, que é uma cidadezinha bem pequena. Porque desde que a Elise estava com o Marcos, ela não foi visitar lá os parentes dela. E aí ela decidiu deixar Marcos solto na vida. Gente, isso tudo eu tô falando de acordo com o que eu pesquisei, tá? Mas óbvio que ela é que sabe da vida dela. Mas, segundo relatos, ela quis deixar o Marcos mais solto e aí aproveitou para viajar para visitar a família dela. Na noite de sexta-feira, véspera de Elise voltar para casa, o detetive, ele ligou para ela e falou que estava com todas as provas de que Marcos estava traindo ela. Então ele tinha foto, ele tinha vídeo, ele tinha todo o dossiê da moça e todos os passos de Marcos junto com a amante. E aí, vê-se também que Marcos estava repetindo o mesmo padrão, porque a moça também era do mesmo site, inclusive, que a Elise trabalhava quando o Marcos encontrou ela. Então ele entrou em contato com essa moça através do site o M-Class. Ele também estava mantendo a moça com apartamento, com mesada, para ter a tal da exclusividade, entendeu? Daí vocês imaginam como que Elise não ficou revoltada. Óbvio, não é pra menos, gente. Ela ficou indignada. Aí começou a fazer umas perguntas lá pro detetive e tal, se a menina era bonita, nananã. Coisa de mulher, né? No sábado, a Elise estava indo pro aeroporto pra ir embora. Tava ela, a filha e a babá. E ela para numa loja dessas de material de construção e compra uma serrinha elétrica, né? Que diz que era pra abrir as caixas de vinho. Marcos, então, vai até o aeroporto buscar Elise, a filha e a babá. Diz que o clima não era dos melhores, que estava pesadíssimo já no carro. Óbvio, a mulher estava indignada, né? E como eles estavam brigando também, Marcos não estava muito feliz de ter que ir buscar ela. Gente, segundo relatos de amigos, só tô passando. Entendeu? Quando ele chega em casa, a Elise fala pra babá deixar a criança pronta e tal, já dormindo, né? Então, tipo, a babá foi lá, deu banho, fez tudo, ajeitou a criança, deixou a menininha lá dormindo. E aí, a Elise dispensou ela e ela foi pra casa. Quando a babá foi embora, diz que rolou mó quebra-pau lá. Diz que a Elise começou a falar que sabia de tudo, que tinha provas, jogou tudo na cara do Marcos. Aí, dizendo ela que ele também começou a falar, porque te tirei da vida, não sei o que, começou a jogar um monte de coisa na cara dela. E falou, inclusive, que se ela ficasse daquele jeito, ele ia tirar a Helena dela na justiça, entendeu? E aí ela pirou o cabeção. No meio da briga, eles tinham pedido uma pizza. E essa pizza chegou. Diz esses prédios chiques aí que os meninos entregador
não pode subir. Então, Marcos foi lá e desceu para pegar a pizza, né? No dia seguinte, Elise tinha combinado com o detetive de ir lá pegar as provas e pagar o rapaz, né, pelos serviços. Aí, chega uma hora lá que a Elise liga para a família do Marcos e marca uma reunião. Eles então vão até a casa dos pais dele e aí fala, olha, o Marcos saiu de casa, isso era o quê? Domingo. Lembra que ela chegou no sábado, eles brigaram e tal, aí diz que o Marcos tinha saído de casa e que tinha levado o notebook, uma mochila com umas roupas e tal, e uns 20 mil reais em dinheiro. Aí ela contou que ele tinha uma amante, mostrou as fotos e tal, não sei o que. A família ficou o quê? Impactada. E deu apoio pra moça, né? Falou assim, ai, poxa, tal, né? Ficou do lado da moça. Achou meio estranho, mas ficou do lado dela. Na quarta-feira, a secretária, uma das funcionárias lá, a secretária do Marcos, recebe um e-mail dele falando, ó, avisa pra mamãe e avisa pra Elise que tá tudo bem e que mais tarde, depois, eu entro em contato com elas, né? Então, o recado foi passado pra família e aí a família se tranquilizou um pouco mais, né? Falou assim, não, tá tudo bem, deve ter briga de casal e tal, aconteceu alguma coisa, mas ele tá bem, se ele falou que tá bem, ele tá bem. Então tá. Só que a empresa estava passando por um momento muito importante. Eles estavam fazendo uma negociação, eles estavam vendendo a empresa, parece. Sei que era uma negociação milionária, bilionária, sei lá, gigante. E aí o Marcos, como diretor e herdeiro, era necessário nessa transação. Parece que era uma empresa gringa. Parece que estava comprando aí, ó, que tal. Então, assim, tudo bem, Marcos pode sumir, pero não mucho, né? Porque tem os babados da empresa aqui para resolver. Só que como o Marcos não apareceu, a família começou a pensar em sequestro. E aí o irmão mais novo, eu acho, se eu não me engano, ele foi lá na delegacia, né, registrar aí essa denúncia, sei lá como é que fala, essa queixa de sequestro. Então, depois que ele foi lá e avisou a polícia, o Mauro, que é o irmão do Marcos, foi até o prédio onde o irmão morava. E aí, junto com a Elise, eles conseguiram que o síndico desse acesso a eles às câmeras, né, internas do prédio. Então eles ficaram lá horas vendo todas as filmagens. Eles vêm, eles chegando, eles veem Marcos descendo e eles veem Marcos subindo com a pizza. E depois ninguém vê mais Marcos. Marcos sumiu. Não se vê mais Marcos em nenhuma imagem. No dia 23 de maio de 2012, lá para a região de Cotia, em São Paulo, um pai e seu filho estavam caminhando e encontram um saco na beira da estrada. Eles abrem o saco e o que tinha lá dentro? Uma perna. Lá mais na frente, outra pessoa encontra outro saco. O que tinha no saco? Um braço. Em outro momento, um homem fala que ele estava vendo o cachorro estava comendo alguma coisa, quando ele chega perto, era o quê? Uma mão. O cachorro estava comendo uma mão. Não uma mão. Uma mão. Entendeu? Aí a guarda civil foi acionada, o povo foi lá, viu, achou mais outras coisas. E foram juntando lá os sacos com pedaços de membros. Todas as partes do corpo estavam no mesmo tipo de saco, que era um saco azul de fitilho vermelho. Assim, não é um saco raro, mas é um saco
mais difícil de achar, assim, né? Porque é um tipo de saco importado e tal. Então, aquilo dali, além de tudo, né? Da situação, da vestimenta, da vítima e tal, o povo do ML, os detetives que foram acionados e tal, já estavam achando meio estranho o caso, já sabia que era um caso diferentão. Eis então que a família é chamada, por quê? Porque tinha feito a denúncia de desaparecimento, aí aparece um corpo mutilado e, pelo que eu vi, a cabeça foi a última coisa, parece que eles acharam. E eles identificaram que era a cabeça de um asiático. Então, a família que estava procurando pelo parente desaparecido, é uma família de asiáticos, foi lá, a polícia chamou para poder fazer o reconhecimento, né? Quem foi lá fazer esse reconhecimento foi Mauro, junto com um amigo, que era tipo assim, melhor amigo de Marcos, que também trabalhava na empresa. E esse amigo, ele sabia muito da vida pessoal do Marcos. O Marcos não era uma pessoa que conversava com todo mundo, que não era uma pessoa assim, sabe, expressiva, expansiva, sei lá. Parece que ele era mais assim, na dele e tal. Então ele tinha poucos amigos. E esse menino, eu esqueci o nome dele, era muito amigo do Marcos. Então o Marcos confidenciava várias coisas pra ele, entendeu? Então muitas das coisas que eu falei aqui também foi relato desse amigo que ele deu pra polícia, entendeu? Chegando lá, o que a família mais temia era realmente Marcos Matsunaga. E aí o desespero, né? De descobrir que o familiar estava morto e ainda mais naquelas condições. Tipo, trágica, trágica, trágica. Então agora, quem vai até o prédio é a própria polícia. E aí pede para ver as câmeras novamente. Quer dizer, novamente não, porque antes foi o irmão por conta própria, né? Agora a polícia vai lá e pede para ver as câmeras. E aí eles constatam mais uma vez o que a gente já sabe, que tem imagens do Marcos descendo para pegar pizza e sobe com a pizza e depois nunca mais é visto. Então, a última vez que Marcos é visto vivo é subindo com a pizza. Só que a polícia também prestou atenção que uma moça loira tinha saído do prédio no dia seguinte com 3 malas pelo elevador. E que essa moça era Elise. Então, o delegado Mauro Dias, que ficou responsável pela investigação do homicídio, ele foi querer saber um pouco mais da Elise. Aí ele descobriu que ela tinha sido abusada pelo padrasto, que ela teve uma infância muito sofrida, muito pobre. A vida dela não tinha sido fácil. Aí o delegado descobriu também que tinha um reverendo lá que ele batizou a menina, parece que casou eles e era consultor espiritual do casal. Ele descobriu que o tal do reverendo já tinha avisado Marcos para tomar um cuidado. Por quê? Porque Elise era muito ciumenta, eles estavam tendo brigas muito feias e aí a casa era assim, espalhada a arma. Primeiro porque ele era colecionador. Gente, eles acharam tantas armas. E com medo de sequestro também, então algumas armas ficavam alocadas em lugares específicos da casa. Tipo assim, na sala, dentro de uma gaveta. Tipo, essas coisas. Porque eles tinham medo de sequestro e aí de ser reféns dentro de casa, e aí seria uma forma de reagir, entendeu? Então eles tinham armas espalhadas pela casa. Complicado. Aí o delegado Mauro Dias também descobriu que Elise era uma exímia atiradora, segundo ele próprio diz. Então, assim, ele descobriu que ela atirava muito bem, que ela também era atiradora esportiva, descobriu que ela era também caçadora esportiva junto com o Marcos e que ela tinha, tipo assim, umas 4 armas, tudo no nome dela, que o Marcos dava pra ela de presente. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que tomar o maior cuidado possível, sabendo que, assim, ele estava possivelmente lidando com a assassina, e uma assassina peculiar, né, porque é a forma como o corpo foi encontrado. Então ele estava assim, frente a uma pessoa possivelmente perigosa, com uma casa cheia de armas e que sabia atirar muito bem.
Então ele tinha que ter muito cuidado. E aí ele foi, então, confrontar a Elise. Eles falam mesmo que esse tipo de crime é um crime que é conhecido da vítima. Não é você tá lá andando, a pessoa vai lá e te assalta e te mata, faz alguma coisa desse tipo. Não. É um crime de ódio. É um crime geralmente de vingança. Então, assim, pra se ter ódio, pra se ter vingança, você tem que conhecer a pessoa. Então, é alguém próximo. E como a polícia já estava sabendo o que o reverendo tinha falado, né? E o amigo do Marcos também falou que eles brigavam muito. Então, o delegado foi lá e foi dar uma sondada em Elise, né? Aí o delegado deu um jeito de ficar mais à vontade com a Elise e perguntou já nos peitos: por que você matou seu marido? Aí ela, what? Tipo, disse que ela demorou um tempo. E aí falou, não fui eu, negou. Aí ele mostra as imagens pra ela do elevador. Aí ele pergunta, quem é essa daqui chegando em casa? Aí ela fala, sou eu, meu marido, a minha filha e a babá. Aí ele pergunta, quem é esse daqui? Marcos, meu marido. Aí ele pergunta, quem é essa daqui descendo com as 3 malas? Aí ela fala, sou eu. Aí ele fala, o que você tava carregando nessas malas aí? Aí ela fala, vinhos. Eu tava indo fazer uma entrega de vinhos e tal. Aí ela, você carrega vinho em mala? Ela era uma grande quantidade, era pesado. Resolvi entregar nas malas. Porque parece que eles mexiam com leilão de vinho, umas coisas assim. Aí ela jogou essa. Aí o delegado vira e fala assim, me dá lá as roupas que você tava usando esse dia aí. Aí ela levou ele lá num closet e tal, todo bonitão, gigante. Ela foi e pegou as roupas. Ele pergunta, por que essas roupas, só essas roupas tão limpas? Eu não entendi muito bem de onde é que ele tirou essa conclusão de que só aquelas roupas lá estavam limpas, não. Mas... Aí ele perguntou, aí ela falou assim, porque tava suja. Aí ele falou, cadê a bota que você tava usando? Aí ela foi lá e pegou a bota. E a bota tava suja de barro. Aí ele falou assim, você está pega. Porque eu vou confrontar essas lama aqui da sua bota com a lama aonde foram encontrados os sacos de lixo com seu marido. E aí vai dar match e aí você tá pega. Aí disse que ela ficou nervosa, não sei o que. Aí ele virou e falou assim, pega um saco lá pra eu botar isso aqui. Aí ela foi lá dentro, pegou um saco. Como que era o saco? Azul com fitilho vermelho. Minha senhora, já tô abrindo aqui um mandado de prisão pra você, tá? Você entra em contato aí com o advogado seu, porque você tá pega. Aí ela liga lá pro professor da escola dela, da faculdade de Direito, e aí conversa, não sei o que, não. Agora a gente vai entender o que aconteceu entre a imagem de Marcos subindo no elevador e a imagem de Elise saindo com as 3 malas. Segundo Elise, quando o Marcos subiu com a pizza, eles continuaram discutindo. E aí ele continuou falando que ia tirar a menina dela e não sei o que, não. E ela pirou o cabeção. E aí ela foi lá e pegou uma das armas. E quanto mais ele falava que ia tirar a menina dela, mais ela ficava louca. E numa dessas, ela atirou no Marcos. Foi um tiro certeiro na cabeça. Então ela conta lá no depoimento dela que depois que ela atirou, ela arrasta Marcos até um dos quartos da casa, um dos quartos de hóspede. E aí é onde começa a parte bizarra. Tipo, mais bizarra. Eles começam então a desmembrar o marido. Gente, nada pode ser mais chocante do que isso. Tipo assim, tô rindo de nervoso. Ela tá lá fazendo o serviço dela. Ela começa de baixo para cima, o que já não é muito normal. Por quê? Reza a lenda. Quando eu digo reza a lenda, gente, é porque, tipo assim, especialistas falam que quando existe esse tipo de crime, a primeira coisa que tira é a cabeça. Por quê? Porque aí você desassocia a pessoa que tá ali. Então, assim, você não vê mais o Marcos, digamos, né?
você vê só um corpo. Então ficaria mais fácil de você fazer aquele tipo de trabalho, né? E ela não. Ela deixou a cabeça por último. Ou seja, qual é o nível de ódio, psicopatia? É tanta coisa. Meu Deus, é bizarro, é assustador. Então ela começou de baixo pra cima. Então primeiro ela tirou os joelhos, né? Tipo, cortou ali nos joelhos. Depois ela foi cintura. Depois, entendeu, né? Não vou ficar falando muito não, gente. Vale ressaltar também que os cortes feitos foram feitos cirurgicamente. Foram feitos de forma limpa, de forma que, por exemplo, aqui da cintura, não atingiu nenhum órgão. Então, assim, coisa que só um cirurgião especialista saberia fazer. E Elise fez, sozinha. Inclusive, lá no julgamento, tentaram falar que ela tinha uma pessoa que tinha ajudado ela e tal, porque os médicos do IML não acreditavam que uma enfermeira pudesse ter esse tipo de conhecimento. Mas a verdade é que Elise tinha conhecimento em centro cirúrgico, porém ela também caçava com Marcos. E eles desmembravam esses animais que eles caçavam, eram animais grandes. Então tudo corrobora para que realmente ela tenha feito isso tudo sozinho. Além de que ninguém encontrou marcas digitais, presença de nenhuma outra pessoa que tenha ajudado ela. Então, assim, foi tudo ela sozinha. Aí a babá chega. A babá chega para trabalhar na manhã seguinte. Elise tá lá fazendo o trelelê dela. Aí a babá chama a Elise para poder amamentar a criança. Elise simplesmente vai lá no banheiro, se limpa, sai, dá mamar pra criança e volta. E volta. Normal. Teve um outro momento em que a babá precisava comer. A babá chama a Elise. Elise se lava, fica com a criança enquanto a babá come. E depois volta. Normal. Que é isso? Cara, para e pensa. Essa mulher devia estar com muito ódio, com muita raiva. Gente, pra você ser fria a esse ponto, meu Deus do céu, é surreal, é impensável um negócio desse. Não entra na minha cabeça e aposto que não entra na sua também. Eu fiquei chocada na época e fiquei chocada agora, de novo, revendo tudo, pesquisando tudo e mais a fundo, assim. Gente, foi bizarro isso, foi bizarro. Daí, por fim, ela coloca os membros nos sacos de lixo. E é a cena onde ela tá descendo com as 3 malas e tal. Ela põe as malas no carro dela e aí ela vai rumo ao Paraná. Aí o que acontece? No meio do caminho, ela é parada por um policial rodoviário, numa blitz. Né? E o policial rodoviário percebe que ela tá com o licenciamento do carro vencido. Ele aplica uma multa nela e libera ela. Só que acontece? Ele tinha que vistoriar o carro, ele tinha que reter o carro. E ele não fez. Não se sabe por quê, mas ele não fez isso, não fez nada disso. E aí Elise então pegou a sua multa e seguiu viagem. Ou seja, se o policial tivesse feito o que tinha que ter feito, ela já tinha sido pega em flagrante. Mas não, liberou ela, ninguém sabe também a história que ela contou e tal, e ela continuou o caminho. Só que eu não sei, acho que ela deve ter ficado, se eu não me engano, ela ficou nervosa e tal com essa parada, deve ter ficado preocupada de parar de novo e o policial, outro policial, parar ela e vistoriar o carro. Então ela resolve ir para Cotia, foi onde os sacos foram encontrados. E lá ela distribuiu os sacos ao longo de uma estrada de chão e voltou, e aí teve toda aquela história de ela pegar o detetive, pegou as provas, pagou o detetive, ligou pra família, contou toda aquela historinha. E ela que mandou o e-mail, lembra do e-mail que a família respondeu?
que a família recebeu para ficar tranquila, ela que tinha mandado do e-mail dele para a família, para fingir que Marcos estava bem, estava vivo, papapá. Então, depois da Elise ter conversado lá com o advogado dela por horas, ela resolveu confessar, então ela era reconfessa, e foi a vez dos advogados de acusação e de defesa fazerem o trabalho deles, certo? A acusação queria a pena máxima, óbvio, e com um monte de qualificadora lá. Eram 3. Era motivo torpe, meio que dificultou a defesa da vítima e meio cruel. O motivo torpe seria o quê? Seria vingança, porque Elise estava se sentindo trocada. E Marcos também tinha um seguro de vida no valor de 600 mil reais. Então, esses seriam os motivos para a qualificadora de motivo torpe. Meio que dificultou a defesa da vítima. Foi constatado na perícia que o tiro foi dado de cima para baixo. Como vocês viram na foto aí, Marcos era bem mais alto do que ela. Então não tinha como ela fazer, sei lá, assim. Então ele tinha que estar numa posição mais baixa do que ela, porque o tiro foi de cima para baixo. Então, o que constatou? Marcos podia estar em posição de, sei lá, de clemência. Não sei, vou falar isso. Mas ele podia estar ajoelhado. Então, daí veio o tiro de cima para baixo. Se ele tivesse ajoelhado, ele não estava oferecendo um risco para ela. Ele não tinha como se defender. Entendeu? O meio cruel veio de onde? No laudo foi encontrado sangue no pulmão. Você só encontra sangue no pulmão se você aspira, se você respira, certo? Para você respirar, você tem que estar vivo. E foi encontrado sangue no pulmão. O que a acusação queria provar é que ela, enquanto estava fazendo desmembramento, o cara estava vivo. E fora tudo isso, também tem a questão de destruição e ocultação do corpo. Já a defesa, ela se pautou toda na infância sofrida da Elise, nos abusos, nos traumas e no relacionamento conturbado com Marcos. Segundo a defesa, ele a humilhava e ele já chegou até a bater nela. Só que fica um parêntese aí, porque eu vi também que, isso eu não tinha visto em nenhum outro lugar, que a Elise alegou que o Marcos, antes de se separar da Cristina, ele tinha falado para ela que ele ia matar a Cristina envenenada para que ele pudesse se livrar dela e ficar com Elise. Só que Cristina foi ouvida e ela falou que o Marcos nunca tinha sido marido violento, que o relacionamento deles era tranquilo, podia não ser perfeito, né? Óbvio, nenhum é. Mas que ele não tinha características de violência e que essa história de que ele teria tentado matar Cristina era mentira. Então, assim, é complicado porque o cara não tá lá para se defender. A mulher pode falar o que ela quiser dele em relação ao relacionamento deles, porque quem é que vai provar entre 4 paredes? Quem tá certo e quem tá errado? Mas assim, ficou essa dúvida justamente porque ela falou uma coisa e aí a própria ex-mulher foi lá e desmentiu ela. A defesa também se apoiou na legítima defesa e que o Marcos já estava assim morto quando ela começou o esquartejamento. Eu fiquei imaginando assim, que eu acho que ele devia estar desmaiado, sei lá. Por quê? Porque na perícia também falou que só do tiro, se ele tivesse sido socorrido, ele teria sobrevivido. Ou seja, ele não morreu na hora. Então pode ter sido o quê? Aí já sou eu pensando. Talvez não seja bom, né? Pensar muito. Mas ele devia ter lá inconsciente, ela achou que ele estava morto, e aí começou o desmembramento, sei lá. Então, a ideia da defesa não era absolver Elise. Eles não estavam lutando para ela ser absolvida, porque ela já era reconfessa, né? Ela tinha confessado o crime. Então, o objetivo deles era a pena mínima, derrubando também todas as qualificadoras. Então, esse era o objetivo da defesa. E pelo que eu entendi, eles conseguiram. Então, ou seja, dentro do processo, Elise
saiu vencedora, né? Porque não tinha como ela ser absolvida. Mas eles conseguiram derrubar várias qualificadoras e ela também não pegou a pena máxima. Spoiler. Então vamos lá. O júri não entendeu o motivo torpe, ou seja, eles conseguiram derrubar essa qualificadora. Eles entenderam que era legítima defesa. Por quê? Porque ela alegou que ele tinha dado um tapa na cara dela antes dela atirar nele. Ninguém nunca vai saber, né? O meio cruel também foi derrubado porque o júri entendeu que Marcos, sim, já estava morto quando ela começou o desmembramento. Porque eles até, os advogados de defesa, eles pediram até a exumação do corpo para provar que ele estava morto e tal. Foi mó auê isso daí também na época, eu lembro. Então Elise foi sentenciada a 19 anos, 11 meses e 1 dia no dia 5 de dezembro de 2012. Ela foi condenada por homicídio qualificado, ou seja, a qualificadora que ficou foi a de impossibilidade de defesa da vítima. Então, essa foi a única qualificadora que eles não conseguiram derrubar, porque de fato o tiro foi feito de cima para baixo. E também teve a destruição e ocultação do cadáver. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Me conta, cara, que loucura, né? Gente, eu lembro que na época parecia novela, era tudo notícia, era tudo, vinha uma notícia de cá, uma notícia de lá, e a bagunça, meu Deus do céu. O que vocês acharam? Me conta aqui. Olha, eu assisti uma live de 2 horas do advogado de defesa da Elise. E, cara, eu nem sei o que eu penso. Achei, sei lá, achei estranho pra dizer isso, vou falar estranho. Eu fiquei muito desconfortável assistindo, sabe? Porque assim, eu sei que é o trabalho dos caras, eles têm que defender. E todo mundo tem direito à ampla defesa, óbvio, gente, eu não tô questionando isso. É só assim, que pra gente que não tá ali, né, nesse meio e tal, jurídico, né, cara, é muito bizarro, porque assim, tiveram umas falas dele que eu achei um pouco desrespeitosa em relação ao Marcos, que foi a vítima. E também contando, sabe, como que escolhe o júri, para poder pegar pessoas que se sensibilizassem mais com a história de vida da Elise, a roupa que ela tinha que usar para passar uma imagem de mulher recatada, frágil. Desse negócio da roupa, cara, quando ele falou, eu só lembrava da menina, como é? Suzanne Richthofen. Cara, que ela tava lá toda vestida de criança e as brusinhas de bichinho, sei lá o que era, e ainda o advogado vazando o áudio que ele tava mandando ela chorar. Gente, vocês lembram disso? Cara, tipo assim, precisa, não sei, porque uma coisa é você ter o direito à ampla defesa, mas aí eu sei lá, eu senti que é meio que uma manipulação, né, também do júri. Né? Tipo assim, eles querendo manipular o júri. Ai, sei lá, não vou nem comentar porque eu não sei. Mas eu fiquei bem desconfortável, assim, assistindo a live, sabe? Não curti muito, não. Enfim, o que eu acho? Eu acho que a Elise se viu na mesma situação que ela anos atrás, em que ela era a mantida pelo Marcos, ela era a amante, e aí ela teve aquele conto de fadas onde ela saiu da sarjeta e foi viver uma vida de princesa, e aí ela se viu ameaçada por outra, que Marcos seguia um padrão, né? E aí pirou o cabeção. Pirou mesmo, né? Pirou bastante. Mas é isso, gente. Ó, me conta tudo o que vocês acharam. O que vocês acharam da maquiagem? Eu tentei fazer no saco azul com fitilho vermelho. Mas me conta aí, se eu usaria essa maquiagem. Os detalhes da maquiagem vão estar lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar o link aqui embaixo. E lá vai estar todos os produtos, as fotos mais de pertinho, com mais detalhes para vocês verem, tá bom? E eu fico aqui com vocês pra gente mandar aquele beijo, pra que você se cuide aí,
tá bom? Não faça nada no impulso e tome cuidado, tá bom? Meus sobreviventes, um beijo e até a próxima. Tchau!